E aí, Ares, tudo bem? Bem-vindos a março. Estou aqui para fazer a previsão de março de 2022 para vocês, arianos. Vamos conversar. Começando o mês aqui, terminando alguns ciclos, talvez, ou analisando algumas coisas que fazem a gente terminar ciclos, que fazem a gente se sentir às vezes até um pouco desacreditado de algumas coisas, sabe? Ou um pouco com menos de fé, ou um pouco muito bem sem saber para onde ir, o que fazer, como fazer. E aí a gente fica naquela fase que a gente está analisando as coisas de um ponto de vista de fato mental, né, para a gente entender o que aconteceu, qual foi a nossa parte, e também porque alguns aqui vão ter essa situação de, cara, eu quero lidar com isso daqui de uma maneira justa, sabe? Talvez eu precise fazer um corte, talvez eu precise ajustar alguma coisa, ou talvez eu precise é, analisar as coisas desse ponto de vista, né? E quando a gente fica aqui tentando ser muito equilibrado, muito etc., a gente vai perceber que a gente também está tentando entender qual é a parte da outra pessoa, qual é a nossa parte. Aqui, Ariano muito paciente, muito justo, ou pelo menos querendo ser, né? Muito paciente, muito justa, né? Isso faz então você ficar nessa coisa do tipo como eu me sinto, como as pessoas se sentem, né? Como a gente se afeta aqui. Como a gente desculpa, como a gente se afeta de fato, e após você passar por esse momento de introspecção, por esse momento de análise, tanto mental quanto sentimental, você vai falar, cara, agora eu preciso tomar uma decisão, né? Agora eu preciso tomar uma decisão, agora eu preciso analisar as coisas de um ponto de vista, o que é isso que eu vou fazer? Quando você termina de analisar e você se coloca nesse ponto, nessa situação de eu preciso tomar uma decisão, talvez você comece a ter algumas situações, alguns problemas aqui. Talvez você ache que, talvez, às vezes, sabe quando a gente acha que pelo fato da gente estar machucado, quando a gente decidir seguir em frente, vai ser tudo mais fácil, ou alguém ou algo vai colaborar muito, mas aí na hora que você decide parece que aquela coisa não é tão flexível, ou aquela coisa não está tão disposta a seguir em frente com alguma coisa, sabe? É como se você tivesse se enganado com isso. Alguns aqui ainda vão estar se enganando com coisas do tipo, sabe quando você fica inventando desculpas porque você não quer ver a verdade de alguma coisa, então você inventa dificuldade, sabe? Tipo, eu quero começar uma dieta, mas eu não sei, eu tô trabalhando até tarde, e aí para eu ir no mercado ou deixar as coisas prontas, né? As coisas aqui podem tornar um pouco difíceis. Tudo bem, né? Às vezes a gente finge mesmo que a gente tem uns problemas para começar algumas coisas e na verdade nem sempre a gente tem, né? E aí quando você fica nessas coisas, alguns de vocês podem estar querendo fazer alguma coisa, sabe? Principalmente se você sai de uma coisa, sei lá, de um trabalho, e aí você quer começar uma coisa nova, ou você sai de uma relação e você já está envolvido com alguém, mas você fica naquela coisa do, mas eu vou terminar e já vou começar de novo, sabe? Essas coisas assim, alguns de vocês podem estar colocando empecilho onde não tem, né? Porque de fato, se você decidir que você quer sair de uma coisa e começar outra, quem vai falar para você que você não pode, né? É um não que você mesmo está se falando, mas você está se convencendo de que você tem motivo para aquilo, né? Você está se convencendo de que aquilo é uma coisa lógica, de que aquilo é bom para você, obviamente, né? E aí quando você começa a passar por isso, alguns de vocês vão perceber que, cara, a partir do momento que algumas coisas começam algumas complicações começam a aparecer, algumas coisas começam a ficar difícil, você vai falar, cara, então eu vou seguir em frente, sabe? Então eu vou seguir em frente, eu vou olhar para frente. Tem uma coisa aqui que eu tô querendo, alguns de vocês vão começar a querer se cuidar melhor, seja, por exemplo, dieta, seja academia, seja começar algum projeto, começar algum trabalho. Alguns aqui podem estar transformando hobbies em uma maneira de ganhar dinheiro, né? Então você vai falar, cara, e eu vou seguir em frente com isso daqui, sabe? Com esse novo projeto Verão, né? Projeto Eu, com essa coisa aqui que é minha, eu quero começar, sabe? Alguns vão perceber que quando você começa, quando você decide, seja uma coisa, como eu falei, essas coisas de dieta ou qualquer coisa assim, ou se você decidir que você quer, por exemplo, começar um trabalho, começar um projeto, começar um relacionamento, alguns aqui de vocês podem conhecer uma pessoa muito interessante, tá? Seja uma pessoa estável, seja uma pessoa mais velha, seja uma pessoa que, por exemplo, já tem uma empresa de uma coisa que você está querendo começar a estagiar, ou sabe, alguma coisa nesse sentido, alguém que já tem muito daquilo que você está querendo começar, e essa pessoa pode aparecer e ela pode aparecer com propostas muito legais ou com coisas muito recíprocas aqui. Sejam coisas materiais, sejam afeto. Pode ser uma pessoa muito boa, muito atraente fisicamente, sexualmente falando, né? Isso vai fazer você começar a querer analisar algumas coisas
dentro de você, tá? Às vezes pelo fato de você ter saído de uma coisa, de você ter decidido algo e aquilo que você decidiu começou a surgir empecilhos, né? E você se sentiu inseguro porque começou a ter um pouco de dificuldade. Por mais que fossem totalmente superáveis, talvez isso tenha feito você falar, cara, eu tô um pouco inseguro, sabe? Outros inventaram, né? Dificuldade na cabeça. Seja como for, isso vai fazer você falar, cara, eu quero analisar um pouco isso, eu quero analisar um pouco essa situação, eu quero analisar um pouco essa pessoa sozinho, sabe? Eu quero ver o que eu sinto, o que eu acho, o que eu vejo, né? Ou eu quero ver se eu realmente quero aceitar os termos dessa pessoa, sabe? Pode ser alguém que tem algum tipo de regra para ela se empenhar nisso daqui, para ela se envolver nisso daqui, que talvez você fala, cara, eu preciso analisar, sabe? Se eu realmente quero ou não. E aí, alguns de vocês podem começar a se sentir traídos por alguma coisa. Pode ser que você comece a relembrar o passado, pode ser que você comece a se sentir perdido, ou pode ser que você ache que isso é tão bom que você talvez não mereça ou que você talvez não consiga, sabe? É como se a sua própria mente começasse a te falar de coisas negativas, né? Pode ser ansiedade, coisas nesse sentido, e aí você vai começar a ficar, cara, mas sabe o que eu quero, o que eu quero? Outros ainda vão falar que, cara, você pode estar tão preso a, por exemplo, a coisas muito, por exemplo, muita bebida ou coisas assim, sabe, diversão e tal, que você não tá querendo muito, que você começa, depois que você olha pro tempo que você passou gastando nisso, você pode sentir que você perdeu alguma coisa, sabe? Porque você tava olhando só pro lado da diversão e você passou algum tempo nisso e agora você fala, cara, mas eu perdi alguma coisa, sabe? Por ter passado tanto tempo nisso ou por ter me entregado por esse tipo de coisa, né? Porque na verdade, alguns aqui estão estabelecendo metas, mas é como se você tivesse muita paciência para você entender aquilo que você quer, sabe? Talvez você esteja agindo com um pouco de demora para definir o que é aquilo que você quer. E talvez alguém não esteja disposto a esperar, sabe? Você decidiu o que você quer. Ou você, né, não esteja. Enfim, o fato disso tudo acontecer vai fazer você olhar para algo que você quer muito, ou que você até acha que você tinha, que era muito estável, que era muito feliz, que era muito duradouro, e isso chegou numa situação difícil. E você começa a de fato se culpar por isso, sabe? Você começa de fato a falar, cara, eu entendo por que essa situação chegou nisso, sabe? Eu entendo qual é a minha parcela de responsabilidade. Mas às vezes você olha para isso e fala, cara, mas é como se resolver dói, ficar nessa situação dói. É como se tudo fosse difícil, sabe? Ficar é difícil, mexer é difícil, deixar é difícil, tudo começa a ficar um pouco difícil, mas não é uma coisa da qual você se sente vítima aqui. É como se fosse uma coisa que você fala, cara, eu entendo, sabe? Como que as coisas chegaram aqui. Eu entendo por que chegaram nesse ponto, mas assumir isso ou lidar com isso dói, né? Essa consciência de que, cara, realmente alterar isso pode ser um pouco difícil, vai fazer você olhar para algo que você já tem e para algo que surge para você como uma proposta bem sólida de começar algo, seja um relacionamento, seja um trabalho, alguns aqui podem estar ganhando algum dinheiro, ou uma proposta, uma oferta de alguma coisa bem sólida, vai fazer você começar a olhar para aquilo que você tem e falar, cara, e agora? Sabe? Eu continuo isso, sob o risco de estagnar, sob o risco de parar, mas eu continuo isso pelo qual eu trabalhei e colhi já algumas coisas, eu vou aceitar essa proposta que está se insinuando para mim que pode ser tão boa, sabe? Que pode ir tão longe e que pode ter tanto potencial assim. Alguns de vocês vão ficar entre a cruz, né? Entre uma situação e outra. A vida aqui, ela guarda surpresas. Quando você começa a ficar nessa dúvida, você não sabe o que é, não sabe o que é, a vida traz algo para você de surpresa. É de surpresa, você não está esperando, mas ela traz algo para você que vai iluminar aquilo que você não está entendendo, sabe? É como se ela jogasse uma luz na situação e falasse, cara, agora eu consigo ver, sabe? Eu consigo ver o que eu quero, eu consigo ver o que eu tenho medo, eu consigo ver por que eu quero, por que eu tenho medo, eu consigo ver qual é a melhor situação, qual é a melhor pessoa. É como se você recebesse de fato uma luz de consciência, sabe? E aí no final de março você vai perceber que algo que você começa ou algo que você começou é realmente algo para realizar um sonho muito grande na sua vida, sabe? Algo que você realmente quer muito. Pode ser que você comece o processo ou você perceba, cara, valeu muito a pena ter começado esse processo. Porque de fato é o que eu realmente quero, sabe? É o meu prêmio tá nesse caminho, né? Então, confia no processo. É como se fosse isso, sabe, Ares? Para quem estiver se relacionando com o Libra, especificamente, cara, com o Libra pode ser que alguma coisa se encerre, ou pode ser que alguém esteja um pouco perdendo o brilho, sabe? A esperança, a expectativa de algo aqui. Parece que vocês estão com algum tipo de problema e eu não sei muito bem porquê. Para quem estiver se relacionando com Touro, especificamente, as coisas estão bem legais, tá? As coisas estão bem legais mesmo e vocês estão progredindo junto. É como se vocês tivessem bastante lealdade, bastante reciprocidade, mas é muito um sabendo realmente o que quer e o outro também, então as coisas estão alinhadas aqui com tudo, tá? Para quem estiver se relacionando com o Sagitário, pode ser que seja o momento de vocês
tomarem uma decisão aqui, tá? Alguns podem querer se casar ou querer morar junto, alguma coisa nesse sentido, mas uma decisão grande chega aqui para a relação de vocês com o Sagitário. Com os Gêmeos, vocês vão estar trabalhando os ânimos, talvez vocês tenham passado por alguma espécie de briga ou momentos de discussão no passado, mas agora vocês vão falar, cara, vamos cooperar, vamos trabalhar junto, vamos entender o que eu quero, o que você quer e alinhar, vamos. Então, é esse o momento aqui. Com peixes, as coisas elas tendem a dar uma complicadinha, então pode ser um momento de discussão, nada sério, mas algumas discussões, algumas desinteligências, às vezes você quer uma coisa e a pessoa não quer, ou sabe quando a pessoa demora para responder e te irrita? Sabe irritação boba? Pode ser que vocês tenham uma fase aqui disso. Com o câncer, pode ser que vocês conheçam alguém de câncer que proponha algo bem legal para vocês, então pode ser que comece um relacionamento ou vocês comecem a se encontrar e que vocês tenham uma química bem interessante. É como se os dois quisessem coisas mais sérias aqui, tá? Para quem estiver se relacionando com Virgem, especificamente, vocês podem estar trabalhando as coisas e os dois têm bastante cuidado um com o outro. É como se com Virgem as coisas estivessem bem estáveis ou tivessem bastante espaço para crescer ainda, sabe? Porque os dois estão realmente, cara, eu quero coisas muito boas, mas eu quero muito boas para você também, para mim e para você, né? E para quem estiver se relacionado com Capricórnio, Capricórnio é o último. Para quem estiver se relacionado com Capricórnio, cara, com Capricórnio é como se vocês sentissem. Alguém aqui sente que perdeu alguma coisa, sabe? Eu não sei se. É como se você perdesse. Talvez essa relação faça você estar se sentindo um pouco desvalorizado ou um pouco deixado de lado, ou talvez algo que vocês queiram juntos, às vezes não a relação em si, mas alguma coisa que vocês queriam construir, talvez agora vocês falam, cara, agora não vai dar, sabe? Talvez alguém tenha perdido alguma coisa, sei lá, tipo, algum tipo de dinheiro, ou alguém tenha, sei lá, alguma coisa que te afeta, ou que afeta um dos dois negativamente, e isso chega pra relação, sabe? Ou pode ser a relação, ou algo que afeta muito um dos dois e vai pra relação, né? Então é um momento um pouco de sensação de perda mesmo de alguma coisa, sabe? De dinheiro, de oportunidade, de valor, né? Não entendi direito. E é isso, tá? Espero que vocês voltem no meio do mês que eu vou estar postando mais vídeos aqui no canal. Se inscreve para conseguir acompanhar. Beijo grande e até a próxima, Ares.